Hoje eu vou te contar como eu cortei 70% do meu treino e mesmo assim tive melhores resultados, tanto em força, quanto em hipertrofia, em massa muscular, em energia, testosterona e mais um monte de coisa, certo? E, cara, da onde surgiu essa ideia, né? Da onde surgiu essa ideia de cortar 70% do meu treino? Bom, o que acontece, cara, é que o tempo ele fica cada vez mais escasso à medida que você vai envelhecendo, né? Você vai vivendo. Então, a cada dia que passa, você tem menos tempo para viver. Então, por mais filosófico que isso pareça, ainda é a realidade. E o fato é que eu já não tinha mais tanto tempo assim para poder disponibilizar na academia, por mais que eu adorasse treinar. Cara, porra, eu adoro fazer isso. Só que mesmo assim eu não tenho 2, 3 horas por dia para ficar na academia, pô, não fazia nenhum sentido isso, mas na minha realidade. Pensando nisso, cara, surgiu o problema. Como é que eu consigo, então, ter mais resultado? Porque eu também quero continuar evoluindo, né? Então, como é que eu faço para ter mais resultado, para ganhar mais força, para construir mais massa muscular, para ter mais energia, para ter mais testosterona, enquanto eu faço um treino que caiba na minha vida, que caiba na minha rotina hoje em dia, certo? Então, o primeiro problema, a primeira falácia que eu quero levantar com você aqui é o seguinte, que, cara, mais nem sempre é melhor. Só que a gente às vezes acha que é o contrário. A gente fica muito focado em fazer mais para que a gente tenha melhores resultados. Então a gente pensa, porra, o que eu preciso fazer para ter mais massa muscular, para crescer uma parte específica do corpo, para ter mais força? A primeira resposta que vem, porra, eu preciso fazer mais coisa. Eu preciso fazer mais e mais e mais e mais e mais coisas. E geralmente essa é a única resposta que vem na nossa cabeça. Sendo que, cara, na verdade, mais nem sempre é melhor, tá? Isso porque eu preparei esse gráfico aqui para você, que é um gráfico mostrando o conceito de hormese. Então, não sei se você já conhece esse conceito, mas é um conceito que ele mostra para nós a relação entre um nível de estímulo e um resultado. Tá? Aqui, no caso, isso pode, cara, esse conceito existe para várias coisas, tá? Desde o treino até o consumo de café, por exemplo. Aonde você sabe que você toma uma xícara de café, você fica atento. Você toma uma segunda xícara de café, você fica mais atento. Você toma uma terceira xícara de café, você fica, cara, muito atento e começa a ficar um pouco ansioso. Você toma uma quarta xícara de café, você já não tá mais tão atento assim. Você só começa a ficar ansioso mesmo. Você começa a ficar ansioso, meio TDAH, assim, meio olhando para um lado para o outro, começa a ficar mais nervoso. Você toma uma quinta xícara, vai piorando a situação. Então você percebe que existe o quê? Uma relação de, pô, até algum grau, quanto mais eu tomo, mais resultado eu tenho. Depois começo a tomar mais e começa a ter menos resultado, até o fato que eu começo a tomar alguma coisa e eu começo a piorar para baixo do ponto que eu estava inicialmente. Né? Então aqui nesse caso, aqui com 6, 7 xícaras de café, você vai ficar totalmente maluco, sem conseguir, isso se não for parar no hospital, né? Mas vai ficar sem conseguir ter foco nas coisas, que era justamente aquilo que você queria quando foi tomar o café. Né? Você vai ficar cansado, enfim. Aí você vai ter os efeitos rebote e tudo mais. Pro treino acontece a mesma coisa. Então você vai dar um certo estímulo aqui, tá? Onde esse estímulo é proporcional em, digamos assim, em volume ou intensidade, ou enfim, nas variáveis de treino ele é proporcional em algum grau, até que você bate um pico. Depois que você bate esse pico, se você fizer mais daquilo, não vai te ajudar. Você vai estar até piorando o resultado. Mas mesmo assim, ainda é um resultado maior do que você teria se não tivesse feito nada. Então, muitas vezes você está fazendo mais coisa. Você está, por exemplo, aqui na curva, entendeu? Onde você está tendo pouco resultado quando comparado àquilo que você poderia fazer se você fizesse menos. Só que ainda é mais resultado quando comparado àquilo que você teria se você não estivesse fazendo nada. Então você acha que está indo bem. Só que não é a velocidade ótima para você poder evoluir. Entendeu? Até o passo que chega o momento onde você faz mais e mais e mais treino e você vai piorando a condição inicial. Tá? Aqui é o que a gente chama até de overtraining, tá? Que é o momento onde você treina mais do que você é capaz de recuperar em um grau muito grande e faz com que você naturalmente perca muita performance. É claro, isso aqui é um caso isolado, né? O overtraining específico para pessoas recreacionais não é tão comum assim, mas o fato é que você entenda que essa parte da curva aqui, ela acontece com a maioria das pessoas, e a maioria das pessoas está nessa parte descendente da curva, porque fazem muito. Porque a gente acha que mais é sempre melhor. Só que na verdade mais nem sempre é melhor. Melhor é melhor. Entendeu? Melhor é melhor. Mas mais não é necessariamente melhor. O que nos leva ao segundo ponto aqui, cara, que é qualidade vem sempre antes da quantidade. Então, a gente esquece novamente nessa primeira premissa achando que mais é sempre melhor e a gente vai querendo só adicionar quantidade. E para isso a gente faz às vezes uma série de adaptações no treino ou enfim, no tem que ser feito ali, para que as coisas aconteçam da forma como a gente quer, só que isso prejudica muito a qualidade. Então você vai estar lá fazendo uma série de intervalos de descanso curtos, não conseguindo recuperar entre as séries, fazendo um monte de volume lixo, né, junk volume que a gente chama, volume que não vai te adicionar mais função, não vai te adicionar mais resultado, mas sim vai tirar esse resultado de você, essa capacidade de construir resultado. E, cara, o ponto é que qualidade tem que sempre vir antes de quantidade. Então é melhor que muitas vezes você faça, pensando na variável volume, né, que é essa variável número de séries, número de exercícios, que é mais correlacionada ao fazer mais, né,
a primeira coisa que a gente pensa é justamente aumentar esse volume. A gente sabe que qualidade vem sempre antes. É muito melhor você fazer menos séries com mais qualidade, depois eu vou discutir com você, que eu vou explicar para você o que que é qualidade especificamente, tá, pra você também não sair achando que qualidade é algo muito abstrato, não, qualidade ela é concreta, você consegue mensurar a qualidade do seu treino, tá bom? De forma concreta, não é nada abstrato. E é muito melhor você fazer menos, muitas vezes menos volume, com uma qualidade muito boa, do que você fazer mais volume sem quantidade. Tá? Você fazer as coisas sem a qualidade adequada faz com que você passe anos fazendo as coisas sem resultado nenhum. Ou será que você nunca viu pessoas na academia que não têm resultado? Assim, imagina só, você entra na academia hoje, talvez até seja o seu caso. Você entrou na academia, tá há anos lá, e você não tá vendo resultado nenhum. Por que você não tá vendo resultado nenhum? Porque você não tá fazendo aquilo com a qualidade que você tem que fazer. Você só tá fazendo lá, tá só passeando, tá só passeando. Por mais que você muitas vezes ache que tá fazendo certo. Entende? Então, quem nunca viu alguém na academia que tá lá há anos e tá igual, justamente por conta disso. Maravilha? Então, lembre-se, mais nem sempre é melhor e qualidade vem sempre antes de quantidade. O que nos leva ao terceiro ponto, que é, eu queria encontrar uma forma de ter mais resultado com menos ação. Significa o quê? Ah, pô, Rodrigo, você é preguiçosão, cara. Pô, você quer o atalho, né? Você quer o caminho mais fácil. Cara, não necessariamente. O que eu quero aqui, apesar de adorar treinar, o que eu quero é encontrar uma fórmula, uma equação de treino, a qual me permita, com menos esforço mesmo, menos tempo dedicado àquilo, encontrar a melhor razão de resultado. Quer dizer que muitas vezes vai ser o melhor resultado da história? Não necessariamente, mas vai ser o resultado mais eficiente. E é isso que a gente quer, buscar a eficiência, cara. A eficiência. Porque depois que a gente entra para a vida adulta, o nosso tempo ele fica cada vez mais escasso. E vai ficar cada vez mais escasso ainda. O tempo vai passando e cada vez a gente vai ficando com. Não é menos tempo, mas a gente vai tendo menos capacidade de disponibilizar nosso tempo para qualquer coisa. A gente tem que ser mais seletivo. Sendo mais seletivo, eu quero aqui com o treino menos ação e mais resultado. Quero encontrar essa melhor balança, onde eu treino menos e tenho o melhor resultado possível. Aonde eu fico ainda nessa ascendente aqui da curva. Pode ser que eu não esteja aqui no pico máximo aqui, mas que eu esteja aqui. Aqui, ó. E aqui, cara, aqui é bem melhor do que estar aqui. Do que estar aqui, do que estar aqui. Então aqui é onde eu quero estar. Entendeu? Ainda nessa ascendente. Maravilha? E aí, beleza. Qual que foi a solução que eu encontrei para isso? Bom, a solução, ela partia de dois princípios, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Partia do seguinte. Primeiro, eu precisava encontrar uma organização de treino que me permitisse fazer 4 treinos por semana ali, mais ou menos, e não gastar mais do que 45 minutos a 1 hora por treino, tá? Então isso aqui era a média que eu queria estar. Eu não queria precisar fazer mais do que 4 treinos por semana, por quê? Porque, cara, muitas vezes eu quero fazer treinos de jiu-jitsu, eu quero me dedicar a outras atividades, eu quero me dedicar a outros esportes também, porque como eu adoro isso aqui, eu não quero precisar passar todos os dias na academia. Se você quiser também, dá para fazer dessa forma. Você consegue até ter mais recurso para poder trabalhar. Se você quer passar 5, 6 dias na academia, de 45 minutos a 1 hora, você consegue fazer ainda mais coisa. Quem sabe até ter mais resultado naquilo que você se propõe. Mas eu queria gastar 2, 3 dias ali com jiu-jitsu, eu queria fazer uma outra atividade, enfim, eu fazer um outro esporte que eu gosto ao final de semana. Então, eu não queria gastar todo o meu tempo precisando ir para academia, tá? E quando eu estivesse lá, eu não queria ter que passar mais do que 1 hora por treino. 1 hora e 15, talvez, estourando no máximo ali, com o tempo de chegar na academia, deixar as coisas e começar a aquecer. Certo? Mas não mais do que isso aqui. Eu não queria mais ter que passar 1 hora, 2, aliás, 1 hora e meia, 2, 3 horas na academia. Eu queria algo que me permitisse se manter dentro dessa faixa aqui. Maravilha? E também eu ainda queria continuar tendo resultados. Então eu queria uma organização de treino que me deixasse mais forte, mais condicionada com shape melhor. É óbvio. Né? É óbvio. Então eu queria ainda continuar tendo bons resultados. Só que sem precisar passar muito, muito mais tempo. Maravilha? E cara, como é que eu consegui organizar isso, tá? Vamos lá, vamos com relação à divisão de treinos. O que que eu fiz aqui? Eu gosto de sempre com um full body modificado, tá? Então eu gosto sempre de entrar ou com full body modificado ou com variações de upper, lower e full body, tá? E eu vou te explicar qual que é o pensamento por trás disso, certo? Porque eu quero manter uma boa frequência ao longo da semana. Então eu quero estimular a musculatura mais de uma vez ao longo da semana. Com isso, eu já elimino basicamente treinos que vão fazer divisões muito longas, A, B, C, D, E, F, G, H, divisões que eu vou trabalhar um dia só peito, outro dia só costa, outro dia só perna, outro dia só braço, outro dia só ombro. Não, isso vai embora. Por quê? Novamente, como eu quero construir mais força e um shape melhor,
Aqui eu tenho nas divisões que vão nesse full body modificado, que é uma estratégia própria que eu gosto de usar, não é necessariamente um full body comum, aonde a gente vê todo treino tem que trabalhar todos os grandes grupos musculares ou coisas do tipo. Não, eu gosto de trabalhar de uma forma um pouco diferente e pensando basicamente no que é a minha própria organização de treinos, mas o full body comum, ele já vai te ajudar em algum grau, tá? Ou então variações contendo upper, lower e full body na própria estrutura. Então seja um upper, lower duas vezes, então metade da semana, um dia da semana eu trabalho a parte de cima do corpo, no outro dia eu trabalho a parte de baixo, e aí eu posso repetir isso duas vezes na semana se eu quiser, para ter 4 treinos. Ou eu posso fazer um dia upper, um dia lower e um dia full body, para trabalhar o corpo todo nesse terceiro dia. Ou eu posso fazer, cara, sei lá, um upper, um lower e 2 full bodies ao longo da semana. Então aqui eu tenho uma divisão de treino de 4 dias na semana que funcionam muito, mas muito bem. E justamente porque a frequência ao longo da semana é um pouco mais alta, eu consigo dar sempre estímulos de forma renovada no meu corpo. Então sempre que eu vou dar um estímulo, eu já tô descansando, eu já tô meio que descansado daquela musculatura e o estímulo ele sempre tem uma alta qualidade. Diferente desses estímulos onde a gente pega treinos, por exemplo, com 20, 30 séries por uma mesma musculatura, pega, por exemplo, um treino de peito comum que a gente vê por aí. Supino reto, aí supino inclinado, aí, sei lá, crossover na polia baixa, crossover na polia alta, crucifixo. Voador, o cara faz 6 exercícios para peito, 4 séries cada uma, faz 24 séries no treino de peito. E as últimas séries, obviamente, não precisa ser só as últimas, né? Mas depois das primeiras séries, a gente sempre vai tendo ganhos decrescentes, né? Existe sempre esse elemento de ganhos decrescentes que a gente não quer entrar. A gente quer sempre manter o máximo de eficiência. Lembra? Então, para isso, divisões como full body e upper lower vão te ajudar pra cacete. O próximo aqui foi com relação à seleção de exercícios, né? Então, se eu tenho uma divisão full body, o qual eu não posso passar mais do que 45 minutos ou uma hora aqui, pô, eu preciso entender a melhor forma de fazer isso. Né? Como é que será que eu vou executar isso sem deixar de lado as musculaturas que eu quero trabalhar? Executando exercícios compostos acima de isolados. Então, é claro, né? Uma boa programação de treino, ao meu ver, ela vai conter esses dois elementos aqui. Eu vou ter sim alguns exercícios isolados, eu vou ter o exercício isolado específico para ombro, eu vou ter uma elevação lateral, eu vou ter um tríceps francês, eu vou ter uma rosca direta num banco 45 graus, por exemplo, uma rosca alternada num banco 45 graus, enfim. Eu vou ter seleção de exercícios específicos para musculaturas específicas que eu quero trabalhar. Eu vou fazer um trabalho paralelo de pescoço, eu vou fazer um trabalho paralelo de antebraço, eu vou ter exercícios específicos. Sim, mas grande parte do treino vai envolver exercícios compostos, porque aqui a gente tem o melhor custo-benefício. Aqui a gente tem o maior custo-benefício de todos, justamente por conseguir trabalhar mais musculaturas dentro de um mesmo movimento, mobilizar mais carga e ficar mais forte dentro de um mesmo movimento. Maravilha? Isso nos leva ao próximo ponto. Então a gente já tem aqui uma estrutura de treino, uma divisão, a gente já tem um tempo de treino, a gente já tem mais ou menos como é que vai funcionar a seleção de exercícios. E com relação ao volume, né? Cara, o volume de treino, a gente vai pensar em 10 a 12 séries por treino, não mais do que isso. Por quê? Porque a gente tem aqui um tempo limitado, a gente não pode ficar 3 horas na academia, e ao mesmo tempo 10 a 12 séries no máximo para músculos que a gente quer desenvolver por semana. Por quê? Porque a gente quer trabalhar com uma qualidade alta e com isso a gente quer estar aqui ainda nessa crescente da curva. Por mais que já é sabido que quanto mais volume você fizer, mantendo a mesma qualidade, o que em geral é um pouco discutível, né? Mas você vai ter mais resultados, né? Mesmo com ganhos decrescentes, a gente sabe que, porra, a gente não quer ficar mais do que uma hora, porra. Não tem mais tempo do que isso. Se tivesse, beleza, faz mais, mas não tem. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E aqui o que eu observo? 10 a 12 séries por treino é um ótimo volume para você conseguir manter qualidade da primeira à última série, tá? E também 10 a 12 séries por músculo por semana também já vai ser excelente para você poder fazer uma construção muscular bacana. Maravilha? Tanto com relação à força, quanto com relação à estética também, a você construir mais massa muscular. Ótimo. Isso aqui, algumas pessoas vão considerar como volume baixo, tá? Outras pessoas vão considerar como volume alto. Eu sei que todo mundo gosta dessa guerrinha na internet, né? Porra, aí o cara é do low volume, aí o cara faz 4 séries por semana por grupo muscular. Ah, não, o cara é do high volume, ele faz 40 por grupo muscular. E aí eu falo pra vocês, cara, parem de pensar dessa forma. Assim, parem de limitar o raciocínio e o pensamento de vocês a essas guerrinhas, essas coisas pequenas. Comecem a entender o cenário como um todo. Porque caralhos eu vou querer me limitar a uma metodologia específica se eu posso, então, com conhecimento, captar o que de melhor tem naquilo lá, entender se faz sentido unir com o que de melhor tem numa outra variável também, e unir e fazer realmente o melhor blend, a melhor mistura para encontrar os melhores resultados, cara. Então é isso que é agir com inteligência, cara. Isso que eu quero que vocês façam também. Maravilha? Então, esse aqui foi um volume que funciona muito, mas funciona muito bem para mim e para os meus alunos também, tá?
O próximo item da lista aqui, cara, é a intensidade. E como é que a gente vai definir a intensidade? A gente vai estar pensando em margem de repetição de 4 a 8 movimentos, tá? Porque aqui a gente tem o máximo de estímulo, tanto com relação à hipertrofia quanto com relação à força, né, de forma conjugada. Então a gente também sabe que repetições de 6 a 15 a 30 movimentos tendem a ter a mesma, digamos, como é que chama? O mesmo efeito na hipertrofia muscular, ser levados até a falha, enfim, com a mesma proximidade e tudo mais. Mas a gente quer trabalhar em concomitância com a força, a gente quer um bom custo-benefício. Então não compensa para nós trabalhar com foco em força, em uma, duas repetições ali, muitas vezes, e depois partir para um exercício que a gente vai trabalhar 30 movimentos. Não faz nenhum sentido a gente aplicar isso dentro dessa estratégia, tá? Então a gente vai querer de 4 a 8 movimentos, mantendo uma a duas repetições na reserva. Então, antes de você falhar, imagina que você tá lá fazendo o teu exercício para bíceps, qualquer que você goste lá, fazendo a rosca Scott, tô lá fazendo a rosca Scott, e aí você não consegue mais mexer o peso, não consegue mais subir o peso. Isso é o que a gente chama de falha muscular, quando você não consegue mover o peso de forma concêntrica, né? Então a falha muscular concêntrica ela é isso. Você vai ter também falha muscular excêntrica, falha isométrica, mas isso é outro papo. Tá? O fato aqui é que a gente não quer chegar até a falha. Por quê? Porque quando a gente chega até a falha, a gente precisa de mais tempo de recuperação para poder manter a mesma qualidade entre as séries. Para conseguir manter, porque o que é a qualidade? É você conseguir manter o trabalho bem feito. Então aqui a gente está falando de manter 4 a 8 movimentos, com uma a duas repetições antes de chegar na falha. E como é que você descobre isso? Rodrigo, como é que eu descubro isso? Cara, isso é experiência. Você vai ter que experienciar chegar até a falha para você poder saber. Porra, eu sei que essa é a sensação de chegar na falha. Essa aqui é a sensação. Eu sei que aqui, quando eu tô numa velocidade X de execução, quando eu não consigo mais botar a velocidade, quando começa a travar muito, eu começo a brigar muito com a repetição, quando, enfim, eu não consigo mais mover o peso, eu sei que essa sensação que se parece, você começa a ter, com experiência, essa noção, maravilha? Então, mas não é algo, nem você precisa de muita experiência não, cara. Se você faz um, dois treinos ali e chega nas séries até a falha, você já consegue perceber com o corpo todo como você maneja isso, tá? E aí aqui uma a duas repetições antes da falha vai ser o mais interessante para a gente poder maximizar os resultados, tá? Porque não vai ter diferença nenhuma com relação à hipertrofia e com relação à força vai sim ter diferença, a gente consegue mais resultado com isso. O que nos leva ao próximo ponto, que é a densidade, certo? E quando a gente fala de densidade de treino, a gente está falando do quê? Do intervalo de descanso, tá? Porque densidade nada mais é do que uma medida onde a gente tem por exemplo, assim, ó, elementos com mais densidade são elementos que contêm mais, pensando na física, mais partículas dentro do mesmo espaço, tá? Então, o que a gente quer fazer aqui, quando fala de densidade? Mais trabalho dentro do mesmo espaço. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu gosto muito de 2 a 3 minutos por série de intervalo, tá? Então, cada intervalo vai ser 2 minutos, 2 a 3 minutos por tempo, por série de trabalho que você vai executar, tá? Qual que é o grande elemento aqui? Existem formas que a gente consegue otimizar esse intervalo. E não é diminuindo o intervalo, tá? Porque aí que a galera acaba no erro. Porque o pessoal começa a baixar o intervalo de descanso e aí não consegue se recuperar para a próxima série. E aí existe um problema quando você não se recupera para a próxima série, que é perder a qualidade. Você não consegue mais levar o teu músculo no mesmo grau de esforço que você levou na série anterior. Você falha muito antes, você não tem mais essa capacidade. Por quê? Porque você não se recuperou. Tanto o sistema nervoso central está desgastado, quanto os elementos periféricos, ali, a fisiologia periférica também tá desgastada. E a gente quer aqui o quê? Fazer um bom intervalo decente para isso, de 2 a 3 minutos, a depender, claro, do exercício, da carga que você está usando, enfim, vai fazer muito sentido. E a forma que a gente tem de fazer com que isso fique ainda mais otimizado é usando muitas vezes exercícios combinados. Então pega, por exemplo, uma série de supino com uma série de paralelo e uma série de barra fixa, entende? E aí você tá em intervalo entre cada uma das séries, ou por exemplo, uma série de supino e uma série de remada, você tá dando um intervalo de descanso ali no meio. Então você pode muito bem fazer o seguinte: faz uma série de supino, dá um intervalo e meio de 1 minuto e meio de descanso, faz uma série de remada. Dá mais 1 minuto e meio de descanso, faz outra série de supino, 1 minuto e meio de descanso, remada e assim vai. Perceba que você está dando 1 minuto e meio entre cada uma das séries de trabalho, tá? Entre um supino e uma remada. Só que são grupamentos musculares diferentes. O que faz com que você consiga manter uma performance qualitativa legal, mesmo com um intervalo um pouco menor. E, quando a gente para analisar, você está dando, na verdade, 3 minutos de intervalo, um pouco mais, até porque tem o tempo de executar a remada, né? Entre um supino e a outra série de supino. Então isso é muito bom. Então, você pode usar até intervalos menores, cara, de 1 minuto, entre cada um desses exercícios em si, ser feitos de forma combinada, tipo antagonista e agonista, que aí você consegue coletar ainda mais resultado, cara. E eu vou te falar, fazer isso aqui tudo, cara,
mudou a forma como eu tinha resultados nos treinos. Porque começar a olhar muito mais para a qualidade me fez ter muito mais resultado, por mais que eu fizesse muito menos volume. Talvez eu tivesse ainda mais resultado se eu adicionasse mais volume a isso? Talvez, talvez. Só que, novamente, eu não tenho tempo para isso, tá? Não tenho tempo para isso. Não é um momento da minha vida que eu quero dedicar mais tempo do que isso também. E eu quero estar aqui, nessa parte superior da curva, entendeu? Eu quero estar aqui na parte superior. E aí, é claro, quando a gente para pra analisar, é muito mais fácil a gente estar na parte inferior, porque a gente gosta de fazer mais, a gente ouviu falar que a gente precisa fazer mais e mais e mais e sempre mais. Só que se não é feito com a manutenção da qualidade, já era. E aqui o que a gente quer, meu irmão, chegando na vida adulta, a gente quer a eficiência. A gente quer ser eficiente, a gente quer entrar, ter o máximo de resultado possível, com a menor proporção de esforço. Assim, cara, com qualquer coisa, com a vida, com o trabalho, a gente quer também com o trabalho ter mais resultado com menos esforço naquilo, né? Enfim, imagina que você investe em alguma coisa. Você quer ter o quê? O máximo de retorno possível com o mínimo de investimento. Confere? A mesma coisa acontece com um treino, com qualquer outra coisa. Entende? Então, essa daqui foi a solução. E, se você quiser a minha ajuda para construir isso aqui para você, eu te recomendo clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, para que a gente juntos faça você construir o melhor físico da sua vida, um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais energia e muito mais testosterona também. Então, se você quer me ajuda, é só clicar no primeiro link da descrição. Maravilha, meu querido? E agora, se você gostou desse vídeo aqui, cara, eu quero um comentário teu aqui embaixo, quero um comentário no final desse vídeo aqui contando o que você já fazia, o que você não fazia, se para você, de fato, o tempo na academia é um problema e se você quer conquistar mais resultados ainda cortando o teu treino, passando menos tempo na academia, me conta aqui nos comentários, tá? E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo aqui, que complementa exatamente este papo que nós tivemos hoje. Maravilha? Tamo junto, meu querido, e um abraço.